Olá, pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos aí começando mais uma live, né, sobre as questões aí relacionadas a essa pandemia, né, especificamente essa pandemia, né, sobre o coronavírus, né, e vendo também aí como os setores, os vários setores estão acompanhando, né, toda essa movimentação, essa nova forma, né, de viver, é um novo mundo, né, que a gente se depara, e nesse sentido, né, a gente tem que ver como os setores também estão se adaptando a isso, né, seja ele o comércio, seja ele a parte da saúde, seja ele a parte dos serviços aí, como, por exemplo, postos de gasolina, padaria, os serviços essenciais, né, a parte da cultura, né, enfim, nós estamos num novo mundo e diante desse novo mundo, desse novo cenário que nos apresenta, né, é extremamente importante nós observarmos como é que os administradores, os gestores públicos estão encaminhando suas ações, como a política, né, ela está trazendo ações efetivamente, né, para orientar, para esclarecer a sociedade e da melhor forma possível, né, trazer a responsabilidade também para nós, cidadãos, assim como para os gestores, né? Então, é extremamente importante, né, nós nos depararmos com assuntos relacionados a essa situação propriamente dito, tá? Nós já fizemos uma live especificamente sobre o coronavírus, né, onde nós trouxemos uma pessoa relacionada e atuando na área de saúde pública, e nós entramos na terça-feira passada, às 19 horas, falando sobre a questão do coronavírus, né, especificamente trazendo a interferência, né, dessa doença, dessa pandemia na educação. Porém, em função da grande repercussão que deu, né, essa live, que aconteceu? Nós resolvemos, né, aumentar, potencializar essa live para sexta-feira, para hoje também, continuarmos com o assunto educação, tá? Porém, nós iremos trabalhar mais especificamente nessa live de hoje, das 14 até por volta das 15 horas, das 2 às 3, especificamente com a questão da educação infantil, né? Especificamente aí com as nossas crianças, né? Há uma atenção maior aí nesse sentido, né? Como é que nós podemos lidar com essa situação tendo as crianças em casa e como o poder público, como gestor público, ele está administrando essa situação, né? A gente tem ouvido aí que o governo do estado tem falado que, inclusive, essa educação infantil, há uma previsão dela voltar mais cedo, tá? De voltar mais cedo, porque com essa possibilidade, né, de algumas atividades voltarem mais cedo, né, essa flexibilização do comércio voltar mais cedo, que o Dória está falando, né, o nosso governador, com certeza essas crianças, né, a partir do momento que os pais voltam para suas atividades, né, a partir do dia 10, aí, segundo o governador do estado, essas crianças, como elas ficariam? Né? É essa grande questão e essa nossa grande preocupação. Vão ficar com os avós, vão ficar com os tios, com os familiares, com os responsáveis? Tudo indica, tudo indica que essas crianças voltarão mais cedo. Depois, o ensino fundamental, talvez o 2, né? Depois o ensino médio e possivelmente mais para frente o ensino superior. Mas a grande preocupação nossa é essas crianças, né? Quais são as informações que nós temos dos gestores, né? Qual as soluções que a gente também pode dar nessa situação? Como contribuidores de um processo, né? Que eu acho muito importante, não apontar problemas,
mas também para a gente trazer soluções. Só lembrando, essa live faz parte, né, de um grupo, né, da Frente Popular de Esquerda aqui de Araras, tá? Temos aí o PT e o PSOL contribuindo aí, né, para a organização dessas lives. Nós convidamos hoje, então, gente, para a nossa conversa aqui, para a nossa live, 3 participantes, né? A Andréia Jamaica, né? Inclusive ela vai começar depois que eu apresentar as outras 3, ela que vai dar início, né, à fala. Ela é pedagoga, neuropsicopedagoga, pós-graduada em educação especial e inclusiva. Boa tarde, Andréia. Nós teremos também a presença da Thalita Roncolato. A Thalita, ela é professora de educação fundamental, infantil e formação de professores em Campinas. E atuou em diversos cargos na área de educação, também aqui, trabalha em Araras, também, assim como a Andréia. E também a professora, né, assim, com larga experiência aqui em Araras, a professora Marli Calisto, né? Uma boa tarde, professora Marli. A professora Marli, boa tarde. Ela é professora de educação, né, infantil, fundamental, do 1º ao 5º ano, e tem um trabalho, assim, fantástico na educação de jovens e adultos, né, o famoso EJA aí. Então, gente, sem nós perdermos tempo, vamos dar essa contextualização para vocês, trazer soluções, né? E vocês, por favor, qualquer dúvida, manda para a gente, né? Um tema extremamente, nós achamos prioridade máxima trabalhar com educação, nós valorizamos, nós acreditamos na educação. Então, vocês podem participar aqui, mandando perguntas para a gente, questionamentos, né, aqui no nosso chat na página, tá bom? Da live. Então, vamos dar início. Eu passo, então, a palavra para Andréia Jamaica. Uma boa tarde, então, mais uma vez, Andréia. Boa tarde, gente. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? Porque eu me senti, assim, de uma forma muito especial quando me fizeram o convite para participar dessa live. Como muita gente sabe, eu não sou daqui, eu estou engatinhando meus passos aqui em Araras, eu sou de Fortaleza. Inclusive, mandar um abraço para o pessoal de Fortaleza, que também vai nos assistir. E, assim, para falar de educação infantil, de um modo geral, eu queria trazer primeiro, voltar um pouco no tempo para a gente poder entender a importância da educação infantil, né? Que é a prioridade hoje do nosso tema. Assim, para se falar de educação infantil, vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho não, bastante no tempo, lembrando da sociedade medieval. Naquela época, a criança não era enxergada com os bons olhos. A criança ela era igual a um adulto, inclusive sentimentos entre pais e filhos não eram possíveis naquela época. Por quê? Porque a criança não tinha um papel importante, né? Mas daí essa visão passou a ser bastante modificada após a Revolução Industrial. E na nossa Constituição, a criança foi inserida como um cidadão com direitos. Embora a educação infantil no Brasil ela esteja um pouco atrasada, né, em relação aos outros países, ela ainda está caminhando, a gente ainda tem um pouco ou bastante desses pensamentos que na educação infantil a criança não é tão importante quanto das outras etapas. E, ao meu ver, como profissional, eu acho essa etapa a mais importante de todas. Por quê? Porque nessa etapa, a criança ela está se desenvolvendo e dessa etapa a gente consegue tirar os principais valores que elas vão levar, que elas irão levar para o resto da vida, inclusive na parte escolar. Então, a preocupação eu sou professora aqui da rede, né? Não estou aqui pela rede, estou como profissional e para dar minha opinião pessoal. Então, a preocupação a gente está vivendo agora um momento muito crítico e que a preocupação com a educação está explodindo.
E, infelizmente, a gente está se vendo assim, de mãos atadas. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer. Nós estamos há mais de um mês, mais ou menos, parados, né? E como profissional e como mãe, a gente não tem uma resposta. Eu entendo que é um momento muito difícil e é difícil também elaborar algumas estratégias, mas com as equipes técnicas bem formadas, eu acho que a gente teria uma outra saída. Por quê? Porque a gente está sem resposta, a gente sabe que é incerto daqui para frente, mas a gente está perdendo um momento valioso. As crianças também estão perdendo, porque na concepção de escola elas estão indo lá para aprender de uma forma lúdica, mas é assim que elas aprendem. E eu acho interessante a gente também não romantizar as plataformas digitais, porque nem todo mundo tem acesso. Principalmente, a gente está num país onde a maioria é pobre. Então, as plataformas digitais, elas devem ser utilizadas para um complemento. E num momento desse, infelizmente, ao meu ver, nós vamos ter uma larga desigualdade social. Porque enquanto as escolas particulares estão a todo vapor com suas plataformas, as crianças estão com seus tablets, as crianças têm uma internet que funciona, as crianças têm um aparelho bom de celular, um tablet bom para se rodar um programa, as crianças da rede estão largadas, ao meu ver, por enquanto. Eu espero que tenhamos uma outra resposta, mas infelizmente é isso. A desigualdade está saltando, né? E a preocupação é, nesse momento, o que fazer? Se não vai ter nenhum jeito de amenizar isso, então que para frente se pense agora numa estratégia para quando a gente voltar para a sala de aula e o que fazer para diminuir essa que a gente está tendo com as crianças. Eu vejo muitas pessoas agora, né, desesperadas, porque estão não estou conseguindo. Inclusive, um relato de uma mãe que estava tentando abrir o canal na TV para assistir e não conseguiu, eu não sei como que está andando isso. E assim, a gente vê um despreparo que, infelizmente, tem prejuízo. Mas e aí? O que os gestores estão após passar? Porque agora está muito a gente está sem resposta, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe, claro, nós estamos vivendo uma crise de saúde que a prioridade é salvar vidas, lógico. Mas a gente não tem uma resposta agora do que vai acontecer e também não tem uma resposta de como isso será solucionado, né, quando isso acabar, porque eu espero que acabe, que passe e que nós possamos voltar, né, para as nossas atividades. Então, assim, o que eu vejo, a preocupação com as outras etapas, as outras faixas etárias, válidas, mas para a educação infantil, ainda traz aquele pensamento do passado. As crianças não vão perder nada. A criança de creche não vai perder nada porque ela só vai brincar. A criança, isso, aquilo, outro. Mas não é bem assim, né? Nós sabemos, como profissionais, quanto é valioso a presença da criança na escola. E é totalmente diferente uma brincadeira direcionada para a criança aprender determinada coisa do que uma brincadeira solta, né? A gente sabe disso. E a gente também entende a dificuldade dos pais. Eu sei que é muito bacana, você vai baixar na internet várias atividades que podem passar o tempo das crianças, mas os pais também, existem pais que não têm noção de como fazer. E aí a gente se vê de mãos atadas, porque a gente não sabe como solucionar, a gente não tem o poder de solucionar, né, a equipe, assim, e fica esperando um sinal. É o que está acontecendo agora. A Marli também, que é da rede aqui, eu acredito que ela também esteja assim, esperando esse sinal para a gente poder
tentar amenizar o que está acontecendo, né? Então, eu fico nessa preocupação. E os pais precisam ter uma atenção melhor. É muito louvável agora, aqui na minha prefeitura aqui de Araras, eles vão entregar os kits, né, de alimentação. E eu acho muito louvável isso mesmo que está sendo feito, mas eu acredito que está um pouco tardio. Mas está acontecendo, né? Aquele ditado, antes tarde do que nunca. Mas, assim, nós precisamos muito mais do que isso, né? Nós sabemos que é difícil para uma criança de baixa renda estar em casa e abrir sei lá, qualquer atividade que seja, sem ela saber o que ela vai comer mais tarde, sem o pai saber o que vai ter na janta, o que vai ter no almoço, ou o que vai, no outro dia, o que eles vão merendar, por exemplo. É difícil também para o pai que está sem trabalhar ter esse pensamento de passar um conteúdo para a criança, ajudar a criança, mas a preocupação dele também está na alimentação. Então, assim, são inúmeros fatores que, no meu ver, está aumentando demais a desigualdade e não é justo, eu acho desleal, né, o que está acontecendo. E eu sim, particularmente, eu fico olhando e na nossa cabeça vem um monte de ideias, mas as ideias não podem sair sozinhas, né? E assim, a gente está esperando um sinal do que fazer ou o que vai acontecer quando isso passar, porque eu acredito que, pelo menos, se precisa ter uma base de quando passar. O que vai ser feito para diminuir esse prejuízo? Porque a educação infantil, ela não é só a criança ser jogada para o pai trabalhar, né? Embora essa visão ainda seja muito presente na nossa sociedade. E a criança está lá, é um direito dela estar e é um direito dela aprender. Então, a preocupação nessa faixa etária, eu estou vendo que é a mínima. Eu vejo muito falar do fundamental, eu vejo muito falar do ensino médio, mas a educação infantil eu estou vendo sendo deixado de lado, de uma forma, sabe? Eu percebo que a educação infantil está como aquele pensamento de que a criança vai para brincar, então ela não vai ter prejuízo. E aí, nós que somos professores, ficamos de mãos atadas, porque a gente também não sabe. Os pais perguntam o que vai ser, o que vai acontecer, e a gente não sabe o que responder. Então, assim, eu queria, nesse primeiro momento, deixar essa minha contribuição falando da educação infantil como, na minha percepção, a etapa mais importante do desenvolvimento da criança para as outras etapas. Uma educação infantil bem feita, ela vai ser levada adiante nos outros níveis, né? Então, assim, eu queria chamar a atenção para as pessoas que não estão dando a devida atenção para a nossa educação infantil. Eu sei que a preocupação como um todo e as incertezas são grandes, mas eu não estou vendo a preocupação dividida para a educação infantil, apenas para os outros setores, e mesmo assim sem respostas nas duas outras etapas, né? A gente fica meio assim, os alunos que vão prestar o Enem, as escolas particulares estão dando suporte, as escolas públicas não, então é uma deslealdade muito grande. Eu deixo esse meu primeiro momento com essa reflexão. Obrigado, viu, Andréia, pela contribuição. Você tem toda a razão, né? Nós temos aí, realmente, né, eles falam que até os 6 anos de idade, né, você colocou muito bem isso, é o ponto primordial, né, para a formação humana ali, para que ele adquira, né, eu estou falando do aspecto, inclusive, biológico da coisa, para ver as conexões neurais, a atividade em si, desempenhada pelos professores até os 6 anos, né?
vai desencadear um processo depois de facilitação do próprio indivíduo ter compreensões futuras, seja ele depois no Fundamental 1, no 2, no médio e na faculdade. Então, esse primeiro momento que a administração pública, os nossos governadores, né, seja municipal, né, federal, estadual, infelizmente ele tem deixado de lado, e é uma questão que nós iremos, como você muito bem falou, colher essa dificuldade de um tempo parado, de um tempo de não ter dado toda a atenção, para daqui a alguns anos lá na frente, né? A resposta dessa inércia, dessa paralisação geral, né, dos prefeitos, dos gestores, enfim, e não dando atenção especial a essa criança até os 6 anos de idade, né, a gente vai colher isso lá na frente. Eles não têm perspectiva do que isso vai prejudicar, né? E aí, nesse sentido, né, eu passo a palavra, então, para a Thalita, né, para a Thalita passar um pouquinho da experiência dela lá em Campinas, enfim, do que ela tem adquirido ao longo de sua vida aí como educadora. Thalita, uma boa tarde para você aí. Boa tarde, Bibo. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Marli. A gente está louco para se encontrar pessoalmente agora. Eu quero mandar um beijo muito forte, um abraço apertado para os meus alunos que estão assistindo, para as mães que estão aqui acompanhando, as de Campinas também. Que muito que eu vou falar aqui foi coisa que a gente está vivendo e viveu junto nesse tempo que a gente está aqui. Tem algumas coisas que são fundamentais quando a gente vai tratar educação infantil. A primeira é qual é a prioridade do processo educacional das crianças. Aqui em Campinas, o currículo é baseado na cultura. Então, ele gira em torno dos aspectos culturais. Então, ele é todo em projetos. E também as crianças aqui na educação infantil, elas estão trabalhando com esse currículo da cultura, pensando na formação cultural do indivíduo. Ele tem acesso à escrita, tem acesso à matemática, tem acesso às cores e tudo mais, mas dentro de propostas de projetos culturais dentro da escola. Uhum. E eles também são agrupados dentro de idades diferentes, para que todos participem dessa interação e aprendizagem. Então, aqui em Campinas, a educação infantil, ela tem o AG1, que são os pequeninhos, que são crianças de 3 meses até 1 ano e 11 meses. Depois tem o agrupamento 2, que a gente chama de AG2, que são crianças de 2 anos até 3 anos e 11 meses. E tem o agrupamento 3, que são crianças de 4 a 6 anos. Então, o que acontece? Essa troca de saberes entre diferentes idades, pelo que eu vivi, e eu estou falando de mim, não como prefeitura, até porque eu tenho 2 anos aqui de prefeitura, nem sou tão sabida assim, funcionou muito bem. Ela já tem um tempo de implantação, e isso funciona muito bem. Também outra coisa que eu vivo aqui, e que é uma coisa importante de salientar, é o contato com as famílias. Vocês viram que eu comecei agradecendo mães que estão assistindo? Nós temos esse contato muito próximo. Esse contato muito próximo diminui a ansiedade. Porque é novidade, é pandemia, é para o mundo inteiro. Todo mundo está ansioso, não é só eu, Andréia, Marli, o Bibo e a mãe que está assistindo. Todo mundo fica ansioso esse tempo todo. E quando a gente tem um canal de comunicação que funciona, a gente acaba reduzindo a ansiedade do outro, porque as crianças sentem saudade da gente, a gente sente saudade deles também. Já os aspectos de interação da educação infantil, sim, a educação infantil, a gente brigou muito pela ser educação infantil. E a gente tem projetos e tudo mais para que ela aconteça dessa maneira. Mas eu falo, nesse momento, considerando o quadro de exceção que a gente está, o estar em casa é muito importante, porque a criança tem que se sentir segura. Então, pai, mãe, quem tiver com essa criança, tem que passar isso, a segurança. Porque um dos grandes aprendizados que as crianças vão ter nesse período é o de se reinventar pós-crise. Isso a gente, eu, Marli, Bibo, que somos mais velhos, a gente teve que fazer diversas vezes nos processos da vida. E a gente não teve essa chance de o mundo mudar de repente quando a gente era criança e tinha adultos para nos amparar. Então, me preocupa mais do que o período de pandemia que a gente vai ter que ficar em casa, o período de volta.
Como que a gente volta dessa pandemia? O que a gente pensa nessa volta? Para a criança pequena, tela, computador, atividade impressa, essas coisas não têm a interação necessária. A criança pequena, ela depende da oralidade, ela depende da troca com o outro. A educação infantil é importante porque tem muitas crianças lá. Porque a chance que ela tem de experimentar o mágico, o lúdico, é a chance que ela tem de inventar. E por isso que ela é importante. Isso também é priorizado aqui até o 5º ano. Aqui em Campinas, as crianças até o 5º ano, elas têm parque no quadro de rotina delas. Então, o lúdico, o inventário, a imaginação, o jogo simbólico é muito valorizado, porque existe uma prioridade de infância dos profissionais da educação de Campinas. Então, quando a gente tem a infância como protagonista e a cultura protagonizada dentro da escola, as coisas fluem melhor. Nesse sentido, na hora que chega a crise, porque a pessoa está acolhida. Então, eu penso que a gente tem que não voltar para trás, pensar a educação infantil com um material para impresso, pensar a educação num processo de construção e preenchimento de folhas. Nós temos que andar para frente. Agora a gente tem o que a gente vai fazer daí para frente. Eu falo, aqui em Campinas a gente tem um programa que é o MIPID, é Memória, Identidade na Diversidade e da Igualdade, onde a gente trabalha questões como racismo, como xenofobia, cultura cigana, desde muito pequenininho, porque a cultura é muito importante, a gente trabalha todos os eixos, cultura indígena. Então, a gente já foi data comemorativa, Campinas não tem. Não existe essa questão do calendário corporativo, já não tem, porque a gente privilegia a cultura de todas as crianças. E todas as crianças nós temos uma diversidade muito grande. Eu acho que a gente tem que pensar nessa hora da pandemia, o momento agora é do afeto. Concordo com a Andréia quando ela fala que precisa de mais informação, precisa mais contato. Sim, é a hora do humano. O humano tem que acontecer. A gente pensa, vamos fazer na TV, vamos fazer isso. Não é criança pequena, o tempo de atenção é curto. A gente pensar que deixar a criança pequena, quem tem criança em casa sabe, você põe um desenho, ela sai no meio do desenho para andar. Ela não tem esse tempo de assistir uma tela e ficar lá parada. Isso é cruel, você prende o motor dela. Ela trabalha com todos os sentidos ao mesmo tempo. Seria bom que a gente tivesse parques em todas as casas. Aí, nossa, ia ser o que há. E eu acho que a nossa volta tem que ser muito isso, pensar em parque, pensar em interação, pensar em movimento, em psicomotor, pensar numa educação um pouco mais ativa, um pouco mais aberta. Porque a criança pequena, até os 9, 10 anos, ficar tempo na TV para aprender um conteúdo não tem, o tempo de atenção é curto. Dizer que a gente vai ficar 2 horas de TV por semana, que é a proposta do Estado, para alfabetização. Eu vou ficar 2 horas na TV por semana e eu vou me alfabetizar? Não vou. Eu vou me alfabetizar porque minha mãe está interagindo comigo. Se minha mãe tem esse tempo e essa condição de fazer isso. Agora, se ela não o tiver, não é tablet, não é telefone, não é nada que vai mudar. Vai ser a hora do retorno. A hora do retorno nós vamos pensar. E daí a gente vai pensar mais amplo. Lembra que eu falei que aqui a gente pensa com agrupamentos, as crianças da educação infantil? A gente também vai ter que pensar o Fundamental 1 com os ciclos. Pensar que aquilo que não foi tido agora vai ter que ser retomado mais para frente. E a gente pensar esse trabalho conjunto em ciclo. É a hora que a professora do primeiro, do segundo, do terceiro sentam e se conversam. Conversa com a do quarto, com a do quinto. Essas reuniões de planejamento vão ser fundamentais para essa retomada. Porque a gente tem que reeleger as prioridades de cada ano. Porque sim, nós paramos e não sabemos por quanto tempo nós vamos ficar. Porque eu quero meus alunos seguros, eu quero meus pais vivos. Não me adianta voltar todo mundo órfão para a escola. Eu preciso de vida. E eu preciso de afeto. Essas são as principais questões assim que eu penso na pandemia. A gente pensar nisso. Agora, a gente tem o presidente da Finlândia contando história na TV. Olha que coisa bonita, que ensinamento de afeto que tem. Quantas histórias a gente tem na cultura africana, o espaço griot, que é o mais velho contando história para os mais novos. E olha quantas histórias essas famílias têm para contar para os seus filhos que não tiveram tempo até agora. Como essas crianças estão vivendo essa introspecção. E isso vai ser muito produtivo. É a base do aprendizado deles, é a família, o primeiro contato é o afeto. E é isso que tem que ter. E a gente se preocupar, sim, com a comunicação, que está se comunicando com a família.
Porque a angústia dessa mãe, às vezes a gente é o ponto referencial. A gente ensinou isso, a gente ensinou para essa mãe que ela vai perguntar para a escola, que quem vai ensinar é a escola. E de repente ela está sozinha com seus filhos. E essa solidão de mãe com criança, isso é comum em todas as classes. Isso é democrático, tem algumas coisas que são democráticas, e ser mãe é democrático. Mãe é uma coisa muito solitária. A gente é mãe muito sozinha. Por mais que a gente tenha outras pessoas influenciando nisso, a gente acaba tendo esse momento que é nossa responsabilidade por uma cultura que nós temos. Nossa cultura dá para mãe. A gente fala, ó, a pessoa sai mal arrumada, fala, não tem mãe essa pessoa em casa, ó, ninguém olhou a roupa dessa pessoa. Entendeu? A culpa é da mãe. Tanto que os xingamentos são o filho. Então, a gente pensar em acolher essas mães é importante. Criar canais mesmos de comunicação. Criar realmente um jeito da gente pensar junto com elas o que a gente vai fazer. Porque a atividade, eles vão ter tempo, eles são pequenininhos. Eles têm tempo para essa atividade. A gente vai conseguir fazer essa retomada. Agora, o afeto é fundamental. Eu acho que num primeiro momento é isso que eu queria falar. Não sei se tem pergunta do chat, se tem alguma coisa, Bibo. A gente poderia fazer primeiro numa rodada agora, né, Thalita, e passar para Marli, e aí no segundo a gente já entra com os questionamentos. Pode ser assim? Esse claro. Primeiro momento? Então tá bom. Muito obrigado, viu, Thalita? Antes de passar para a Marli, cabe aqui, né, uma ponderação muito importante, né, que você levantou, Thalita, muito bem, né, o quanto que nós temos que preparar os pais, né, nesse momento, e aí eu vejo uma falta de comunicação, de transparência, de esclarecimento para os pais em estar com essas crianças, na questão do afeto, das histórias, do compartilhamento dos ambientes de casa para essa criança que está em crescimento, né, o quanto que é importante isso, porque com relação ao aspecto, como você muito bem disse, da alfabetização, etc., né? Tudo isso a gente pode depois reajustar, remodelar, reposicionar a escola. Isso é o menor dos problemas, né? Mas eu vejo um grande problema, um grande gargalo na questão desse canal de diálogo, né? Do gestor, do secretário ou secretária de educação, para orientar os pais, porque os pais, eles ficam perdidos. E, ao mesmo tempo, eles cobram, às vezes, do poder público, uma questão que é muito mais no aspecto até conteudista do que do afeto em si. Né? Parece que vai atrasar alguma coisa. Obviamente, nós vamos perder algumas coisas, é diferente, né? Mas tem algumas premissas, algumas prioridades agora maiores para serem atendidas. Né? Então, o cuidado, o afeto, né? Todo acompanhamento dessa criança, né? Que a gente não pode esquecer, é muito importante a aproximação do poder público, porque haja visto, né? A gente tem acompanhado aí a violência, né, não só da mulher, mas a violência infantil, né, que a gente tem acompanhado aí, os gráficos aumentando, né, os percentuais aumentando, e o poder público só é interessado em lançar informações ou lançar essas pesquisas, esses dados, sem tomar um devido cuidado, uma aproximação, né? Então, foi muito positivo, né, esse ponto que você colocou da importância da família, né, acolher, o afeto, o carinho, aprender de uma outra forma a trabalhar com a questão da educação, que não é só função da escola, né, mas função também da família. E nunca ter a pretensão de substituir um pedagogo, porque o pedagogo, ele é um profissional, né, capacitado, ele estudou. Nunca os pais substituirão os pedagogos, as pedagogas, né, mas tem a sua função, sim, dentro de casa.
Marli, então, gostaria de passar para você, né, para você passar as contribuições aí nessa discussão tão bacana aqui, que é sobre educação. Boa tarde, Marli. Boa tarde, professor Bibo. Boa tarde, companheira Thalita. Boa tarde, professora Andréa. E boa tarde. Eu quero cumprimentar, né, em nome da dona Jo, a minha mãezinha, com 75 anos, uma mãe-avó, no momento, de um filho neto de 10 anos, e viúva tendo que acompanhar a vida escolar. Em nome dessa senhora, eu quero cumprimentar todos os professores e professoras da rede municipal e que estão nos acompanhando nesse momento, todos os responsáveis de crianças que estão, né, em nossas escolas municipais e estaduais e também particulares, né? E quero também cumprimentar os nossos gestores, que nesse momento também, em especial, devem estar com a cabeça quente também, né? Que não é fácil, nós fomos pegos de surpresa e agora temos aí que ver o que fazer com as crianças nesse momento. E é o que a gente se propõe a fazer, né? É difícil falar depois de duas pessoas, né, que se pronunciaram e se posicionaram tão bem, né, como a professora Andréa e a professora Thalita. E agora, então, continuar falando sobre crianças em tempo de coronavírus, né, educação. Se observou-se a temática dessa live, ela tem um ponto de interrogação, né? Então, realmente, nos convida a refletirmos, né? E antes de partir para essa reflexão, apesar que o professor Bibo já me apresentou aí para quem está nos acompanhando, né? Mas eu sou a professora Marli Calisto, né? Aqui também, como a professora André e como a professora Thalita, eu estou falando em meu nome, em nome da cidadã Marli Calisto. Aqui a gente não está representando nenhuma instituição educacional, nenhuma administração. Foi por livre e espontânea vontade que nós decidimos fazer essa contribuição e esse bate-papo tão pertinente no momento. O professor Bibo falou, né, da importância de se valorizar o pedagogo. Sou formada em pedagogia, né? Estou no magistério desde 1989, então já aí há mais de 30 anos, e na educação, eu atuei na educação infantil, na educação jovens e adultos, como o professor Bibo falou, e no Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Além de atuar a maior parte do tempo da minha profissão na sala de aula, eu também tive a oportunidade de contribuir com a educação no município de Araras, atuando, né, como vice-diretora, como professora coordenadora pedagógica, como professora de apoio técnico pedagógico, como professora orientadora pedagógica e também na supervisão de ensino, né? Então, foi assim, a gente foi construindo uma história e também um avançar no conhecimento educacional para fazer uma contribuição de forma mais efetiva. E saliento também que eu tive o prazer, né, e a oportunidade de atuar no Conselho Municipal de Educação em Araras, né? Em relação à pergunta que está sendo feita para nós hoje, eu, como professora, e digo como professora pelo seguinte: professora é a minha profissão, é a profissão da Thalita, é a profissão da Andréa. Como todos, praticamente, né, a maioria do nosso povo brasileiro tem uma profissão, o médico é uma profissão, o enfermeiro é uma profissão, o engenheiro é uma profissão. Eu, como profissão, sou professora. Porém, lá no chão da sala de aula, eu sou uma educadora. Pelo menos foi o que eu procurei atuar sempre como uma educadora. Aquela que se propôs, a cada vez de uma forma melhor, a mediar a construção do conhecimento entre aqueles que comigo estavam naquele momento. Eu creio que, nesse momento, né, não só as crianças, né, em tempos de coronavírus, mas este é um momento, como já foi dito aí, se eu não me engano, acho que para a Thalita, que o mundo está vivendo tempos de coronavírus, né?
E é bom interpretar, né, e fazer analogia. Eu, pelo menos, venho pensando, nós estamos num momento de guerra. E, olha, é forte falar isso. Mas nós estamos num momento de guerra, não de tanques, não de armas, né? E sim, a gente está enfrentando um inimigo invisível, do qual, gente, muitos já morreram. A gente está aí acompanhando as notícias. Muitos morrerão. Na verdade, nesse enfrentamento, nessa guerra, nossa sobrevivência está ameaçada. Não só das crianças, mas praticamente de todo o planeta. Mas eu, como sempre fiz em sala de aula, nós temos que tirar o ponto positivo, ver o lado positivo de tudo isso. Essa guerra que estamos enfrentando hoje, cujo inimigo é invisível, é um momento, como já foi dito aí também, único para nós. Nesta dimensão. É um momento em que está nos trazendo a refletir e, inclusive, eu percebo que já está nos obrigando a lidar com a inversão de valores. Se nós formos analisar, e o professor tem isso, né? O nosso instrumento de trabalho é a palavra e o cognitivo. Tudo você pensa no sim, no não, no certo e no errado, e não é diferente nos nossos discursos, nas nossas rodas de conversa. Mas se nós formos imaginar hoje, o petróleo, que foi até então, né, tido como um dos recursos mais valiosos para as nações, o que a gente percebe diante desse inimigo invisível? O petróleo sem consumo não vale nada. Não vale nada, nada. A nossa preciosidade hoje, o nosso ouro, o nosso diamante hoje, está sendo os profissionais da saúde. Olha como é oportuno esse momento, e eu vejo que nós temos que realmente olhar por esse lado. A criança, ela é um ser em desenvolvimento, é um ser que encontra-se em construção, e nós sabemos, nós 4 que estamos aí, e a maioria que nos assiste sabe, porque isso é fato, a criança, ela vai se moldando, ela vai se fazendo, ela vai se construindo, de acordo, conforme Piaget, com a influência do meio, e de acordo com aquilo que nós fazemos dela. Somos nós, adultos, que fazemos as nossas crianças. E esse momento nos chama para isso. É por isso que, a partir de agora, principalmente através da minha fala, eu convido que a gente converse tendo em mente a célebre convocação feita num certo momento através de uma letra musical por Milton Nascimento. Temos que cuidar do broto para que a vida nos dê flores e frutos. Isso é muito, muito profundo. E estou falando isso porque é esse momento de isolamento que está me proporcionando essa possibilidade. A proposta hoje que eu acredito nós estamos trazendo realmente é de provocações. Eu vejo como uma provocação para mim mesmo, penso numa provocação para todos que estão nos acompanhando nesse momento e que futuramente estarão acessando essa live, né? E principalmente provocação para as nossas administrações públicas, em especial a diárias. Se as nossas crianças, como disse Milton Nascimento, são os nossos brotos, vem a pergunta: como estamos zelando de nossas crianças? É uma pergunta que cada um de nós
precisaremos estar fazendo e, pelo menos, tentando analisar o que é que nós estamos fazendo. E a gente tem que pensar nisso, principalmente nesse momento em que a Organização Mundial da Saúde decreta o fechamento das escolas, que é onde ficam as nossas crianças praticamente uma boa parte do dia. E então, nós vamos começar a pensar a educação no âmbito administrativo, né? Qual que está sendo o papel da administração pública em relação à educação nesse momento de pandemia? A professora Andréia já nos relatou bastante coisa em relação à educação infantil no município de Araras. A professora Thalita também já nos expôs experiências significativas da cidade onde ela está representando nessa live. E a pergunta eu estendo para todos que estão nos acompanhando. Porque o desafio é não você estar diante de uma pergunta, e toda pergunta eu falo para quando eu estou em sala de aula, toda pergunta exige uma resposta. Ou seja, vinda pronta, ou seja, de mim, ela exige uma resposta. Agora, o importante é que a gente mobilize todos os conhecimentos que já tem, todas as experiências que já tem, e busca a real resposta. Então, a pergunta, eu reforço, qual está sendo o papel da nossa administração pública em relação à educação, em relação às crianças, nesse momento de pandemia? E partindo do princípio técnico, tecnicamente falando, de que a educação ela é um processo contínuo nas nossas vidas, em especial na vida das crianças. E é um processo contínuo que leva ao desenvolvimento de faculdades físicas, e hoje nós estamos falando de uma pandemia, do desenvolvimento da faculdade intelectual, ou seja, da forma de pensar, do nosso cognitivo, né? E também da faculdade moral, que nós estamos aí, né? É tudo um contexto, tudo junto, misturado. Não tem como a gente querer pensar uma coisa e, pelo menos é o que eu penso, me desculpem, e não colocar tudo isso para uma análise, para uma reflexão, né? E mais, a gente precisa de ver a educação como um fim que prevê uma integração social, porém saudável. O que seria uma integração social saudável? Aí é outro questionamento, né? Se a gente observar qual que tem sido o papel em nível nacional da administração pública para com a nossa educação, para com o povo brasileiro, porque não tem como você pensar em educação separado de saúde, não tem como, né? A gente está com um presidente que, diante da pandemia, diante desse pavor que nós inicialmente estávamos vivendo e agora ainda se organizando para ela, trata os sintomas do Covid-19 como uma gripezinha. Fomenta aglomerações. E vai até a essas aglomerações, e inclusive foi possível a gente ver ele limpando a mão em suas narinas e cumprimentando uma idosa que do grupo de risco. Aí a gente saindo do governo, isso é porque a gente está falando em educação, a gente está falando em aprendizagem, a gente está falando em conduta ética. A gente vai para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que há pouco se posicionou de forma omissa diante do nosso país. E por que eu garanto? Por que eu garanto e afirmo isso? Porque o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso órgão máximo da justiça, impôs para o nosso país a fragmentação do controle da pandemia.
Ou seja, o Supremo falou assim, olha, o presidente não fala nada, não manda nada, mais ou menos isso que ele falou. Não foi com essas palavras, mas é a leitura que eu fiz. Cada estado e cada município estará legislando sobre como será o controle em seus espaços, o controle da pandemia. Gente, olha o que o Supremo fez. Cada estado e cada município, de acordo com a sua cabeça e de acordo com o seu interesse, vão organizar o controle da pandemia. E aí a gente se depara com um governador ou um prefeito que os interesses dele é apenas a elite. E aí, juntamente com essa elite, coloca aí na rua carrões que valem 100, 200 mil reais para gritar para a gente voltar a trabalhar. Desconsiderando todo o momento que nós estamos vivendo. Desconsiderando todo o momento que nós estamos vivendo. Para resumir até esse momento que a gente vem falando e exatamente essa questão, no Brasil, a gente está assistindo no momento, ao invés de uma política sanitária unitária para o Brasil, de combate à pandemia, cada um combatendo do seu jeito. E como a gente vai continuar nessa discussão, eu continuo depois. Muito obrigado, Marli, pelas considerações. Esse último ponto que você coloca realmente, né? A população, ela fica num jogo cruzado, né? Ela fica entrincheirada, né? Ela fica escondida, e de um lado o governador colocando algumas normas, o prefeito colocando outras, né? E nesse sentido existe um conflito de competências que é muito sério, né? Como você mesmo disse, né? Para que lado que nós vamos, né? Para onde que vai? Ao invés de harmonizar, né, esse diálogo, esse esclarecimento, trabalhar de forma em aliança, como nós, né, colocamos na nossa Constituição, né, em que todos os entes federativos, né, seja ele Estado, União, município, de trabalho harmônico, comum, administrativo, o que a gente enxerga é justamente isso, a população fechada e uma guerra, né, de decretos e medidas onde não há um foco em comum, que é justamente acolher o pessoal, trazer esclarecimento, né? Muito bem colocado pela professora Marli. Eu vou colocar aqui uma questão, que eu estou aqui no chat, né? Um abraço, muito obrigado, viu, gente, pela participação de todos aí, no chat, nos comentários. Por favor, deixem críticas para a gente, é extremamente importante, e soluções. Tem uma questão que eu coloco, né, para a Thalita, para a Andréia, para a Marli, foi colocado aqui, foi ressaltado pelo José Gonçalves Filho, tá? E também foi colocado pela Giovana Lopes. Um abraço para vocês, muito obrigado, viu, gente, por vocês estarem contribuindo. Eles estão colocando a questão do uso da TV, né? Inclusive, falando assim, a prefeitura ela poderia fazer convênios com a TV Opinião para passar aulas, enfim. Assim como a TV Unifesp. Fala, Giovana. Olá, oi? Se importa que eu fale dessa? Claro, fique à vontade. Deixa eu só terminar aqui, Thalita. Uhum. Então, ela fala da Unifesp, ela fala da TV Opinião, né? E aí os professores poderiam, de repente, pegar a secretaria poderia utilizar os professores da rede para trabalhar de forma remota. Então, eu passo para vocês aí, Thalita, fica à vontade, André e Marli. Obrigado pela participação, gente. Por nada. Vamos pensar que educação infantil
ela é a primeira que vai trazer para a criança o contexto pedagógico, dela aprender a ser solidária, cooperativa, e isso numa individualidade em casa, só ela e sua família, também é muito complicado de se ensinar. Mas a TV funcionando como canal educativo devia ser todo dia. Todo mundo está pensando isso agora, mas deveria ser um pensamento contínuo. Por que não? Por que a gente não tem histórias na TV? Por que a gente não tem artesanato na TV? Por que a gente não tem mais canais de TV falando de criança para criança? Por que a criança tem que ser consumidor de produto pronto dentro da TV? Por que eu tenho que ter determinado desenho e ter a TV tão comercial, a TV infantil, como a gente tem apresentado? E um outro ponto que a gente tem que pensar agora, essa questão de relação família-TV mudou. Hoje, a gente tem muita casa que não tem a televisão. O acesso das famílias às mídias é pelo celular. Eles assistem streams, assistem muito YouTube. A linguagem mudou. Nós estamos falando de crianças que já são nativos digitais. Então, a TV mas é um aspecto também. E a segunda coisa que a gente tem, daí pensando educação pela TV, numa idade que o tempo de atenção é curto, que a necessidade de interação é muito grande, que a criança está aprendendo a se desenvolver, não tem como ser pela TV. Ela é pessoal. A educação infantil é pessoal, é irrestrita e precisa, sim, do profissional qualificado. Porque está formando os laços neurais da criança. Está formando aquela zona proximal da criança. Então, precisa ter um profissional formado. É importante ter um estudo cultural da criança para que a gente não tenha choque de linguagem. E é importante, sim, que a gente pense uma televisão mais para sempre, que tenha uma proposta mais pedagógica e menos comercial. Isso para sempre. Eu pegar e ficar falando numa tela, por mais formação que eu tenha, eu não cativo a mesma atenção do que dentro de uma sala de aula. Porque eu não tenho interação do olhinho no olhinho. Eu não estou vendo o que a criança está fazendo, qual que é a intenção que ela está naquele processo. E a observação pedagógica é muito importante. E agora, eu falo que a televisão não é uma boa companhia para as crianças no momento, por conta do tanto de notícia que nós estamos tendo de coisas ruins. Se nós estamos angustiados como adultos, pense uma criança pequena que ainda não tem capacidade de processar essa quantidade de informação. A gente tem outras companhias agora. A gente volta para brincar com as Tupperware, para montar bichinho de rolinho de papel higiênico. A gente tem que ter o brincar muito valorizado dentro do espaço que eu tenho. E a outra coisa que mais importante de tudo isso agora é a segurança alimentar. A gente pensar se essa criança tem fome, se essa família tem fome. Porque a gente pensar uma distribuição, passada 30 dias de isolamento, a gente pensar agora uma distribuição de primeiros alimentos secos, é uma coisa bem complicada. E a gente não tem só o seco, a gente tem o resto da comida. Porque a criança, quando ela vai para a escola e tem acesso à merenda, ela tem acesso à proteína, ela tem acesso à leguminosa, ela tem acesso ao arroz e o feijão. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Qual o acesso que nós vamos dar a essa criança? Além do afeto, a segurança alimentar. É um ponto principal, mais do que TV. Eu acho que a gente tem que pouquinho desligar do aprendizado pedagógico e pensar no humano. E eu vejo nas redes particulares, as colegas que estão trabalhando em redes particulares, que estão fazendo vídeos, aulinhas remotas, que elas sabem o quanto que isso é paliativo. Porque educação infantil não se faz à distância. Por mais apostila que você tenha, por mais folhas lindas e coloridas que você possa entregar, educação infantil precisa do outro e da interação planejada. Mas acho que a Andréia quer falar. E a gente precisa, né? Na verdade, nós vamos precisar de uma reeducação da educação, né? Porque teve surpresa, tá? E como eu falei do primeiro momento, como vai ser o depois? A gente não sabe quando vai ser esse depois, mas como vai ser esse depois, nós já podemos traçar.
né? A gente não sabe quando será, mas as secretarias já podem começar as estratégias para que, quando esse depois chegue, não chegue de uma vez, né? E aí a gente não seja pego de novo. Sei lá, daqui a 2 semanas voltou, e aí? Vamos voltar, vamos começar de onde parou, de onde não foi, o que aconteceu, o que não foi. Então, assim, como eu falei, para agora, praticamente estamos de mãos atadas. Mas e o depois, né? E o depois? E a questão da TV, como a Thalita falou, realmente é totalmente diferente da presença, né? Do contato físico. E pensar no que, se a criança vai ter o que comer ou não, é muito importante. Muito importante, talvez nesse momento seja o mais importante, porque os pais devem estar angustiados, né, demais até, por não saber se amanhã vai ter o lanche ou a janta. E aquela criança mal alimentada, o que acontece? Fica doente. E aí não tem como ter um aproveitamento que se é para ter. Então, nesse primeiro momento, esse lado mais humanizado, eu acho que é a prioridade. Já deveria ter sido pensado nisso quando parou, entendeu? Quando parou. A nossa população, eu falo no geral, ela é pobre. Ela é pobre. Eu vejo as outras escolas fazendo roda de conversa online com as crianças, os amiguinhos, para tentar amenizar o que está acontecendo. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, principalmente para a criança, porque a criança ela não gosta de ficar olhando na tela, conversando com você. Ela gosta de estar se movimentando, de estar interagindo, de fazendo alguma coisa. E o uso da televisão precisava ser de uma forma educativa, como a Thalita falou. No sempre, não só agora, né? No sempre. Então, ter essa concepção agora de que a televisão seria, sei lá, de uma forma educativa para a educação infantil, eu acho meio que também não vai funcionar. Porque a gente já vem de uma educação de que não tem contação de história na TV, não tem programas abertos, educativos, legais, pelo menos uns 5 minutos não tem. As crianças vão procurar nas mídias, né? No YouTube, vão procurar isso, aquilo, outro. Eu sei porque eu tenho uma filha de 4 anos e, assim, ela sabe mais coisa do que acontece do que eu. E mesmo assim, ela assistindo aquilo, o sonho dela é, se eu deixar meu portão aberto, ela sai correndo, como ela já fez uma vez. Entendeu? Ela pede todo dia que eu grite para o vizinho vir brincar com ela. Entendeu? Então, a gente sabe que as necessidades das crianças são outras. Então, para esse momento, eu acho que o importante é pensar no depois. A gente não sabe quando esse depois vai vir, mas e quando ele vier? Vamos estar preparados para os seres humanos que nós nos tornamos depois disso tudo? Será que a gente vai sair disso como a gente entrou, ou a gente vai sair disso com o lado mais humanizado? Porque eu estou vendo, infelizmente, dessa forma de educação, a desigualdade aumentar. Por mais que as pessoas falem, tem não sei quantos milhões de telefones, não sei quantas milhões de pessoas têm acesso a isso, não é verdade. Você vai no sertão do Nordeste, não tem internet, não chega nem a telefonia normal. Algumas operadoras conseguem chegar lá e você fazer uma ligação que não posta. Então, é difícil. Já era desumano, agora eu estou vendo que está piorando. Então, eu penso assim, no depois. Agora é a hora de sentar e pensar no que vai acontecer depois e como vai ser feito para, sei lá, quebrar com o que está acontecendo. E isso, se o lado humano, né, como eu estou falando assim, for mais forte, que é o que está precisando agora. Professora Marli, nós tivemos uma pergunta aqui de 2 pessoas com relação ao uso da TV. Eu não sei se você chegou a ouvir, a Thalita colocou um ponto de vista, né, dela, né,
com relação a essa questão propriamente dita. A Andréia também ela complementou, e a pergunta era basicamente era se haveria possibilidade de fazer algum convênio na TV Opinião, ou colocar uma TV de mais acesso, talvez para a família. Tem algum comentário, Marli? Tenho sim, professor Bibo. Professora Andréia, eu só queria comunicar que, assim, que eu já sou professora aposentada na rede municipal, estou na ativa hoje na estadual, tá? Mas a rede municipal é uma rede que eu amo muito, trabalhei, né, praticamente toda a minha vida nela, e então, no momento da rede municipal, estou aposentada, porém acompanhando tudo. Em relação à televisão, é aquilo que eu já falei, inclusive no outro momento de conversa nossa, semana passada, na terça-feira passada, que é lógico que nós precisamos de nos preocupar com a formação, né, com a escola das crianças, né? E a gente percebe no momento, hoje, como que eu posso dizer? Existem duas vertentes. Nós temos a educação pública e a educação particular, correto? Nós estamos vivendo um momento que nos pegou de surpresa. Outro é fato. E que, inclusive, nós não sabemos, nós não temos noção ainda até quando vai isso. Inclusive, a preocupação, depois a gente volta a fazer a reflexão, é diante da postura das nossas lideranças administrativas, governamentais, que mais instiga o relaxamento do que o próprio isolamento, né? E a grande preocupação hoje está sendo esta, né? O que eu vou fazer com os estudantes? A escola privada, é lógico que a primeira questão que ela iria se preocupar seria o que eu vou fazer com os estudantes. Porque ela tem que garantir a mensalidade dela. Ela pensa muito mais em garantir a mensalidade dela do que mesmo, você está entendendo? Pensar na formação das crianças. Nesse momento, ela tinha que inventar isso que, entre aspas, eles estão chamando de educação à distância. Mas o momento é de se preocupar com a saúde. O momento é de se preocupar em garantir que morre-se o menos possível de brasileiros. É essa a nossa grande preocupação. E o que a gente tem que pensar, para eu dizer isso, o que eu penso? Não adianta a gente não ter saúde, porque não haverá futuro para nenhuma reposição de conteúdo. Então, o primeiro, a gente pensa realmente em como garantir com que o povo brasileiro compreenda o que está acontecendo. A educação tinha que estar se preocupando com isso, principalmente ela, um dos canais que deve preocupar com a formação do indivíduo. Porque o que a gente vê hoje? A gente está vendo exatamente o pessoal relaxando. O pessoal não está preocupado com isso. Quando a gente vai ficar pensando em que fazer e como fazer? Agora, a gente sabe aquele ditado que os nossos avós diziam, colocar as carroças na frente dos bois? Socialmente é isso que eu estou sentindo. Hoje a nossa escola tem que estimular, que é o momento que nós estamos tendo, é uma oportunidade que nós estamos tendo. Em primeiro lugar, nós estamos tendo que ficar em casa para garantir a vida. Lógico que existe aquele e aquela que não tem condições de ficar em casa. Porque se ficar em casa, não vai ter o que comer. E a gente vai observar que administrativamente também não está sendo feito, está demorando-se para se fazer o que tem que se fazer. E a fome, ela é para ontem. A fome não espera. Mas o que nós temos que estar preocupados em fazer, eu penso, principalmente como educadores? Mãe, família, olha que oportunidade. Nós estávamos vivendo de uma forma tão frenética que a gente não se conversava mais. Mãe e filho não se viam mais e não se falavam. Marido e mulher não se falavam mais. Casais não se falavam mais.
era de uma forma tão frenética que a gente não tinha mais tempo de pensar em nada. Hoje eu penso que o que nós temos que fazer, e inclusive os meios de comunicação, que são concessões públicas e que são mantidas com dinheiro público. Não precisava da gente estar fazendo isso. Os meios de comunicação teriam que estar indo até a Secretaria de Educação e falar assim, estamos aqui, vamos trabalhar junto. Porque é o dinheiro público que mantém essas TVs. O que nós devemos estar fazendo, inclusive, através da TV? Mãe, resgate brincadeira com seus filhos. Aproveite essa oportunidade. Ensine brincadeiras para o seu filho. Ensinar brincadeira para os filhos, estar junto com os filhos, estar junto na família, é uma excelente forma de educar também. Estimule leituras. E, se possível, se for possível, leia para seus filhos. Estimule que ele leia para você. Converse sobre as leituras feitas. Peça para seus filhos reconstruir, reorganizar, reinventar uma nossa história a partir dessa conversada. Construa brinquedo com as sucatas que nós estamos produzindo em casa. Faça atividades em conjunto. Eu estou aqui com meu sobrinho na minha casa, que eu trouxe tanto minha mãe quanto meu sobrinho para o isolamento em minha casa. Na hora que eu vou lavar o banheiro, meu sobrinho de 10 anos vai comigo. Ele fica feliz por saber que ele pode contribuir. E depois a gente conversa. Olha só o banheiro que nós limpamos, que nós lavamos. Agora nós vamos ter a possibilidade de usar um banheiro limpo, higienizado. Como usamos a água sanitária, aqui fica mais difícil do vírus, do Covid-19, se por aqui parecer sobreviver. Então, olha a maravilha, né? Na verdade, nesse momento, principalmente a educação, pelo menos pelo papel que eu acredito que tem a educação, ela deveria estar muito mais preocupada em orientar as famílias, em cuidar da sua própria proteção e da proteção dos seus filhos, que aí, contudo, estaria cuidando da proteção da sociedade. Não adianta, gente, não adianta a gente ficar correndo atrás, gritar, que nem, por exemplo, eu fiquei sabendo da escola do meu sobrinho, que agora sou eu que vou acompanhar, como trouxe para cá, que eu vou precisar de ir até a escola para receber material, para receber isso, para receber aquilo. Beleza, eu acho que é por aí mesmo. Mas não se está se orientando como é para ele. Imagina eu com uma senhora de 75 anos dentro da minha casa. Aí eu saio da minha casa, vou até a escola, tendo contato com outras pessoas que eu vou encontrar lá e com funcionários que vão estar lá. Se eu não for orientada, se eu não estiver muito bem preparado, se eu não tiver assimilado o que está acontecendo, porque parece que o povo brasileiro ainda não compreendeu o que está acontecendo, eu não chego em casa e não tomo as devidas providências para evitar que eu contamine minha mãe, uma senhora idosa de 75 anos, que eu contamine meu sobrinho. Nós sabemos que as crianças são os maiores vetores de doenças. Então, eu acredito que peca muito nisso, que nós temos que usar, sim, todos os meios de comunicação, inclusive a Globo, que a maioria do povo brasileiro acessa, ela tinha que ser obrigada, inclusive por ser mantida por dinheiro público, a estar orientando e ajudando de forma eficiente, mas na questão da proteção primeiro. Não vai adiantar, professor Bibo, não vai adiantar, povo de Araras, a gente se preocupar com isso, se não houver saúde, a gente não vai ter esse futuro para repor conteúdo. Perfeito. Marli, muito obrigado, viu, Marli? Muito obrigado pelas palavras. Pessoal, eu estou vendo aqui o horário, a gente já está 1h13 da live aí. Eu gostaria, rapidamente, mais 1 minuto para cada uma, para a gente fechar, né? Eu acho importante nós fecharmos essa live com 1 minuto das considerações finais. Então, peço para que sejam bem objetivas para a gente não alongar muito, tá bom, gente? Depois eu fecho aqui, convidando vocês para uma outra live que nós iremos fazer na terça-feira. Mas podemos seguir a ordem? A Andréia fala 1 minutinho, a Thalita mais 1 minutinho,
a Marli fecha e eu fecho tudo. Em 5 minutinhos, no máximo, a gente tem que fechar tudo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu quero agradecer de novo, né, a participação e falar aqui que estou feliz porque eu tive uma aula com a Thalita, com a Marli, né, com a Marli, com tanta experiência assim, que elas têm, né, então eu observei e absorvi, né, cada palavra que elas falaram. E eu queria agradecer também as pessoas, né, que entraram para assistir, de uma forma ter contribuído. E eu peço nesse momento que as pessoas também tenham consciência, entendam o que significa isolamento, que é primordial que a gente consiga estar vivos, né? Antes de tudo. E vamos tentar juntos fazer esse depois que eu falei, para depois, quando a gente voltar bem, né? Voltar sem medo, vamos recuperar tudo, poder abraçar, poder beijar, poder fazer esse encontro presencial, né, gente? Então é isso. No mais, é só agradecer. Foi muito bom a conversa. Espero ter mais, porque eu aprendi bastante aqui com tantas pessoas, né? Com mais experiências. E é isso. Muito obrigado, Andréia. Thalita? Ligar o microfone. Ligou o microfone? Estão me ouvindo? Sim. Eu quero agradecer a Andréia, a Marli, o Bibo pela parceria nisso. A gente está na estreia das lives, assim. Então a gente rola aquele nervosinho, aquela batição forte no coração. Agradecer demais quem esteve com a gente, os profissionais, as mães, o pessoal de Araras, o pessoal de Campinas que esteve participando. Muito obrigada pela parceria. E falar, ó, vamos cuidar do afeto, vamos cuidar de proteger nossas crianças. E se você está tendo que trabalhar, vamos lembrar que sua criança, por mais que esteja com vó, que seja pessoa, ela estando isolada, ela não está tendo contato com outras pessoas. Então, manter sua criança em casa, isolamento, é muito importante. E na chegada, lembrar, roupa direto para lavar, banho tomado, cabelo bem lavado, aí eu vou pegar na minha criança, para que eu não passe nada para os outros. A folhinha, a atividade, a internet, nesse momento é secundário, principalmente nessa idade pequenininha. Agora é a gente estar junto, passar segurança para essa criança. Se precisar, nós estamos aqui. Só mandar que a gente responde. Beijo para vocês. Obrigado, Thalita. Muito obrigado. Marli? Eu quero pedir desculpa, viu, gente? Eu tive problema novamente com a conexão, problema sério na conexão. Então, eu peço desculpa os momentos aí que eu acabei saindo de cena. Me desculpem. A Thalita acabou antecipando, né? Aí eu faço das palavras da Thalita minha no relação do cuidado. Realmente, a educação é o espaço, né? A escola é o espaço onde a gente se liberta e, através da educação, se liberta da ignorância. A escola é o espaço de superação. Então, realmente, como a Thalita aí falou, necessário se faz mantermos isolados, né? A gente se valer do distanciamento e social, né? E quem faz isso é porque acredita no valor que tem, no valor próprio que tem e no valor do outro, inclusive. Eu agradeço você, Bibo, por tão bem mediar esse debate. Agradeço a Thalita e a Andréia por essa oportunidade. Agradeço todos que estão nos acompanhando, em especial as mães de alunos, né? Agradeço também, gente, os verdadeiros mitos da nossa história nesse momento, que são os profissionais da saúde, que estão arriscando, abrindo mão da própria vida para salvar as nossas, né? E agradeço também aos nossos professores, todos os professores de Araras, em especial que eu passei, né, que eu trabalhei com eles, e cuja presença em sala de aula, gente, apesar de tudo isso, a gente tem que refletir tudo. A presença de sala de aula de um professor é insubstituível. Essa relação, o calor humano, o pegar é insubstituível, né? Então, eu agradeço todos esses professores que dia a dia estão nesse exercício e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Marli. Esqueci de agradecer, acho que a Marli e a Andréia vão querer agradecer comigo,
que foi um lapso mesmo da gente, é os profissionais da limpeza, Sim, que também não com pararam, certeza. estão aí nos hospitais, muitos ainda estão nas escolas, estão nas ruas enfrentando com a gente, que são fundamental no controle dessa pandemia. Então, a todos os profissionais de limpeza, minha gratidão. Vocês estão salvando vidas. Com certeza. Muito obrigado, e bem lembrado, Thalita, não só, né, os serviços essenciais, aquele que está no posto de gasolina, na padaria, né, na frente da saúde, os profissionais da limpeza, o nosso muito obrigado de coração por vocês estarem se arriscando, né, e peço uma atenção especial aos nossos gestores para equipar esse pessoal, dar equipamento de proteção individual. Então, diz respeito, né, nós não protegê-los, né, as pessoas que trabalham em serviços essenciais, para nos proteger. Então, que fica essa atenção, meu muito obrigado também a todos os profissionais e serviços que estão à nossa disposição num momento tão delicado como esse, né? Agradeço, então, a Andréia, a Thalita, a professora Marli, né, por mais essa live. E lembrando, viu, gente, essas lives da Frente Popular de Esquerda, aqui de Araras, né, a gente quer contribuir nesse processo, a gente quer ficar dentro de uma discussão, a gente já estava vindo de uma discussão há longo tempo presencial, e nós não abandonamos essa discussão porque a gente quer contribuir, a gente acredita que nós temos pessoas, nós temos parceiros, nós temos várias pessoas querendo falar nesse momento e contribuir a fim de melhorar, né, as circunstâncias, né, pelo qual nós nos encontramos. E só lembrando que no dia 28, na terça-feira que vem, nós teremos uma live também falando sobre a questão da saúde mental no isolamento social. Né? A gente tem que cuidar, né, desse momento que nós estamos em casa, das pessoas que estão em casa. E aí esse isolamento social, ele traz, né, aí uma reflexão, né, de como que nós temos que nos comportar mentalmente, né, de cabeça mesmo, para suportar esses dias, para levar da melhor forma possível esses dias. Então, meu muito obrigado, uma boa tarde a todos, obrigado vocês que participaram dessa live, tenham uma boa tarde, um bom final de semana e até terça-feira, às saúde mental nesse momento de isolamento social. Muito obrigado, gente. Até mais.